E agora temos um tema que eu particularmente acho maravilhoso aqui no nosso evento. Estou aqui com Priscila Lima de Charbonnier. A Priscila é fundadora da Soul Loop. Ela é uma empresa, uma plataforma, aliás, de autoconhecimento e astrologia. É isso, Priscila. Seja muito bem-vinda. Obrigada, é isso mesmo. Solup é uma plataforma digital que eu fiz depois de 20 anos de trabalho como astróloga, depois de estudar diversas técnicas de autoconhecimento, inclusive psicologia. Eu resolvi escalonar o meu trabalho e passar para uma nova proporção, para que muitas pessoas pudessem acessar o que naturalmente eu consigo fazer com poucos. Uma maravilha essa plataforma, mas eu queria entender, Priscila, e todos querem entender também, o que astrologia e autoconhecimento tem a ver com sustentabilidade. Tem tudo a ver, porque a astrologia em si, não é a astrologia que a gente está falando, mas quando a gente fala de astrologia, a gente entende o micro e o macrocosmos. Então, quando a gente entende que somos um espelho internamente e externamente, a transformação que a gente quer ver no mundo precisa acontecer dentro da gente primeiro. Então, é o autoconhecimento e a consciência de que somos uma geração que está numa fase de transformação, porque as próximas gerações já vêm com outra percepção da realidade, do mundo, e com o mundo se desenvolvendo numa velocidade que nunca foi vista antes na história da humanidade. Então, a gente, nessa fase, nessa geração, precisa começar a se conscientizar que se a gente não mudar internamente, a gente não vai conseguir fazer efetivamente a sustentabilidade que a gente espera ver no mundo. Então, a sustentabilidade começa com o autoconhecimento. Para que você faça, de fato, com respeito pela natureza, você precisa sentir isso no seu coração. E para você sentir esse respeito pela vida e pela natureza, você precisa alinhar sua mente e suas emoções. Se a mente e as emoções não estão alinhadas, você não tem clareza dos seus valores e nem dos seus propósitos. E aí você projeta no mundo os seus conflitos. Então, para você fazer a diferença, você tem que estar alinhado para projetar o seu melhor no mundo ao seu redor. Então, é sobre assumir a responsabilidade. Nós somos responsáveis por tudo que está ao nosso redor. Então, o autoconhecimento é a primeira coisa que a gente precisa ter para poder assumir a responsabilidade e mudar o que tem que ser mudado. Nós vivemos hoje, estamos vindo de uma geração mais tradicional, né? Mas está surgindo, emergindo uma geração mais coletivista. Mas como é que a gente vai confrontar essas gerações e como é que a gente pode começar essa geração mais tradicional com esse processo de mudança? É possível depois desse tempo? Porque para os valores vêm culturalmente e socialmente desde a infância, né? A gente acaba reproduzindo muito também dos exemplos, enfim, daquilo que nos foi ensinado. Como depois de um certo tempo, a gente consegue transformar-se em relação a isso? É possível? É perfeitamente possível se a gente viver experiências de dentro para fora. Então, na prática que eu tive agora, eu acabei de dar uma breve prática de meditação, de reconexão com o coração, com as emoções e reavaliação. Então, a gente pode revisitar os nossos valores e identificar, em primeiro momento, se eles são herdados ou se eles são próprios. Esse é o primeiro passo. Ao momento que a gente identifica os valores herdados, a gente reavalia se esses valores ainda são pertinentes no mundo moderno. E a gente começa a reavaliar também se eles serão pertinentes para as próximas gerações. Se a gente não fizer essa reavaliação e essa transformação, a gente vai entrar em conflito com as próximas gerações. Então, a gente vai ter conflito com os nossos filhos, com os nossos netos e bisnetos. Então, se a gente quer evitar esse conflito, cabe a nós transformarmos e observar esses valores e entender se eles são ainda adequados ao mundo moderno. Posso dar um exemplo básico aqui para a gente elucidar essa questão desse processo de transformação? Eu tenho 2 filhos, Lara e Luca, e eu fui criada no ambiente junto aos meus irmãos, com minha mãe, meus pais, enfim, sobre cultura ambiental e de valorização do meio ambiente bem pouco desenvolvida. Por exemplo, a questão da utilização do plástico, de separação de lixos e tal. E meus filhos já vêm com uma outra
vem outra percepção completamente diferente. Ele já vem com a percepção de que precisa haver separação do lixo, precisa haver reaproveitamento de energia, plástico nem pensar. Ou seja, eu preciso, esses meus valores que cresceram comigo, eu estou precisando abrir mão e revisitá-los de uma outra forma e aprimorar. Quando você fala em trocar valores, em rever, são os valores herdados e os valores adquiridos, é mais ou menos nesse sentido? Exatamente. A revisitação dos valores herdados, então, no seu caso, por exemplo, você me deu um exemplo de valores herdados onde não se havia essa preocupação. Então, você observa o porquê que não havia essa preocupação naquele momento. Não havia porque naquela época a consciência era outra. E aí você revisita o momento em que você está agora e a consciência deste momento é outra, porque a realidade não é mais a mesma. Parece simples o que eu estou falando e, na verdade, é simples, mas a gente complica porque as emoções atrapalham. O que vem junto com os nossos valores? As nossas emoções que nos conectam aos valores herdados. Então, quando a gente começa a perceber e entender essa bússola que a gente tem, que é o nosso centro cardíaco, a gente começa a separar o joio do trigo. Então tá, esses valores são válidos e eles continuam comigo porque eles me trazem emoções positivas, porque eles realmente estão coerentes com os meus pensamentos em relação ao mundo moderno. Agora, valores que não estão coerentes com o mundo moderno ou que não estão coerentes com as minhas emoções, então esses valores está na hora de eu transformá-los. Eles podem ter sido úteis naquele momento, ok, é válido, então não tem abrir mão de valores, é simplesmente acompanhar a evolução e adaptar esses valores para a sua realidade do momento. E isso só se faz com autoconhecimento. E a astrologia é uma das ferramentas para você se conhecer, né? A plataforma oferece diversas técnicas, todas as técnicas que eu já estudei na minha vida, eu juntei ali. Então, técnicas de yoga, de meditação, cabala, astrologia, hipnose. Tem diversas técnicas que vão juntas sendo trabalhadas para que cada indivíduo tenha uma experiência única, para que, de fato, possa aprofundar e integrar a personalidade e a alma. Entender exatamente o que é que eu vim fazer nesse mundo, por que eu estou aqui, qual é a minha missão, o que eu posso fazer de melhor nessa existência para que eu sinta que eu evoluí de fato. Bom, para eu ver se eu entendi, então, a gente primeiro está num processo de transformação interna, para que a gente possa realmente mergulhar num processo de mudança. A Soul Loop vai me ajudar a identificar esses pontos, para eu me autoconhecer, porque se eu não me autoconhecer, eu não consigo mudar aquilo que eu preciso fazer exatamente, né? Então, e é muito difícil você fazer uma análise de si mesma, de autoconhecimento. Então, eu entrando na plataforma Soul Loop, eu vou conseguir me analisar, vamos dizer assim, para que eu possa saber quais são as características herdadas, que hoje não condizem mais com o ambiente atual, para que eu possa promover também sustentabilidade pessoal e a minha sustentabilidade pessoal também promover uma sustentabilidade coletiva. E é aí que a gente deixa o legado, porque a pessoal é quando você morre, depois vai embora e não deixou nada. Agora, quando você deixa uma sustentabilidade coletiva, você permanece eterno. Então, a Soul Loop vai me ajudar a fazer todo esse autoconhecimento? Exatamente. Essa é a minha missão. É ajudar você a entender a missão da sua alma. Ajudar você a entender qual é o propósito da sua existência. Então, através do autoconhecimento que a astrologia é capaz de trazer, como uma das ferramentas, a gente interpreta arquétipos que mostram padrões e condicionamentos seus e mostram também potenciais adormecidos que podem ser desenvolvidos. Então, quando você compreende esses padrões e condicionamentos, você começa a fazer um esforço consciente de transformá-los nesses potenciais adormecidos. E aí que você encontra o verdadeiro propósito. Então, as pessoas perguntam, como eu encontro o tal do propósito que tanto se fala? É através do entendimento dos condicionamentos. Quando a gente observa o que é condicionado, o que é repetido de forma inconsciente, a gente torna consciente a mudança. Priscila, muito obrigada.
Olha, uma satisfação enorme tê-la aqui na Forbes Brasil, trazendo o seu trabalho, trazendo aqui esse instrumento de autoconhecimento que acredito que é o verdadeiro processo de transformação. Seja muito bem-vinda. Quero falar com você outras vezes. Muito obrigada. Bom, nossa entrevista aqui com a Priscila se encerra agora, mas daqui a pouquinho temos mais entrevistas aqui cobrindo o evento de sustentabilidade aqui na Forbes Brasil.